Aqui é a fragária. Aqui é a fragária, porque aqui é a nascente do Rio Orooca. Não, a nascente é lá, como se fosse na janela. Entendeu? Aí chega, ela vem descendo. Aquela outra maquete que está lá em casa é da Serra Negra. Ela começa dali para lá. Aqui é a Serra Negra, é a fragária, né? Aqui, ó, isso aqui é o quê? É o vale que fica lá. É o vale que fica lá. Aonde que é? Como é o nome? Capivara. Isso, Capivara, que vem pro Bananal e pra cá é o Monte Belo. Isso. Aí aqui, onde é que é o Campo Redondo? Aqui. Isso, aqui. Aqui vem lá do fundo, né? Um córrego que fica, é bem grande, maior do que o nosso do Campo Redondo. Ele vai... Aqui, ó, tem uma coisa que acontece. Na cachoeira. Essa é a nossa cachoeira. Então, Campo Redondo Isso aqui, daqui, você sabe, ó, tudo está entre 1.400 e, como se falou, 1.000 e quase 2.000 metros, entendeu? Isso daí então, era quando começou-se a falar, né, para as crianças e enfatizar essa questão de que aqui a gente morava nas montanhas, né? Então aí a gente começou a pensar no como é que teria então a referência do que isso significava de ser montanha em relação ao resto do mundo, né? Porque na verdade é isso, quer dizer, se você pensa que você não mora aqui porque você mora aqui, então você mora aqui em relação a outro lugar que é bem mais baixo. Então você vê, são 1.500 metros acima do nível do mar. Isso, zero, né? O ponto zero é o mar. E eles não tinham essa noção, porque eles não conheciam o mar, eles não tinham, né? Então, isso, quando eu cheguei, o que havia era um mundo, uma cultura muito rica, mas com as referências muito, sabe, localizadas. As referências que existiam eram todas das histórias que aconteciam aqui, na região toda. Por isso, então, isso foi o motivo de você fazer a maquete, foi esse, né? Isso, tentar mostrar para as crianças que... Isso. Helene, de onde você veio? Eu vim do Rio de Janeiro. Eu saí de lá em 82. Na verdade, eu estudava biologia, né? Mas eu e o Pedro, e nós desencantamos dessa história de aprender tudo da biologia e tal em laboratório. A gente queria mais aprender em outro ambiente, que era junto à natureza, né? E aí no final, e também outras coisas, o Pedro era apicultor e tudo isso, aí também ajudava ajudou a sair da cidade. E aí com isso a gente veio pra cá e também buscando uma vida diferente. Eu não queria... Mais calma, né? Eu não queria criar meus filhos. Aqui mesmo? Então, eu não queria criar meus filhos, que eu ainda não tinha, né, na cidade. Eu gostava mais da zona rural. Mas, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu tinha um sonho. Eu não sabia exatamente o que era viver na roça, né? Então, assim, o que foi muito bacana é que as pessoas nos acolheram, né? As famílias aqui perto, né? A da Dona Ana, que é a tia Nica, né? Com o Dito, o Jairo, a Maria, a Yolanda, o Homero, a Neiva, né? A Jacira, todas essas pessoas, a Ana, do João Bruno, né? Essas pessoas foram nos acolhendo e tinha um grupo de crianças que vivia lá em casa. E eles, então, é que me ensinavam como é que eu tinha que fazer. Porque mesmo que eu fizesse de um jeito que para mim era certo, para eles era diferente. Então, eles achavam que tinha que me ensinar. Não, essa casa não está bem encostadinha, né? Como eles falavam. Então, eles me ajudavam a arrumar a casa, me ensinavam. E depois a gente brincava. E no brincar, eu aprendia também um monte de coisas daqui da região. Não, né? e você trouxe você trouxe um pouquinho da sua cultura, do que você sabe. E também, olha, você vê que aqui tinha muita gente que tinha que sair, né? Por causa da falta de empregos. Isso aí, vocês chegando, vocês abriram novas ideias para as pessoas ficarem. Mas eu vou te falar que na época que a gente chegou, o povo não saía ainda. Essa coisa de sair não faz muito tempo, não.
né? Algumas pessoas saíam, mas eram poucas, né? Assim, saiu uma família ou outra. Algumas voltaram, né? Algumas voltaram. Mas esse movimento do pessoal sair por falta de emprego veio muito depois. Por exemplo, as meninas, algumas saíram para poder estudar e depois voltar, né? Para ensinar. A Jacira não, a Jacira saiu antes, mas por uma questão de saúde. Quando ela voltou, ela saiu e com o firme propósito de voltar, né? Para poder trabalhar na escola. Isso foi muito bacana também, né? Para todo esse desenvolvimento. E quando você chegou aqui, você demorou muito para você passar a ser professora? Não, eu logo fui conversar com o Jaci e falei, olha, eu quero ajudar, mas não sei como. O que é necessário aqui e tudo mais. Aí a Jacira foi me falando, aí a Nica, né, também foi falando, o pessoal ia me encontrando. E eles aqui iam dizendo, olha, tal dia você tem uma reunião já lá na prefeitura. Né? Então eu ia, né? Então acho que foi como eu falei, foi uma troca mesmo, foi assim, eu queria ajudar e eles foram falando, né? O que é que podia ser feito. E claro, não adianta a gente querer ajudar sem que as pessoas queiram ser ajudadas, e por outro lado não adianta eu querer ajudar e eles quererem uma coisa que eu não poderia ajudar. Fazer. Então acho que também foi isso, como eu trabalho com as artes e tal, essa coisa toda do conhecimento da lã e tudo, para mim foi muito interessante. Aprendi a afiar com as mulheres daqui. Não, e você vê que Você antes ensinava tinha mais coisa, Ensinava e né? aprendi. E agora já assumiu isso de poucas mulheres. Olha, você vê, antigamente era 80% das mulheres faziam só isso, fiava, mexia com... E agora 20%. Pois é, eu vou te dizer que em 90 e poucos a gente fez uma pesquisa e descobrimos que tinham 60 pessoas. A população na época devia de ser de... 120, 200 pessoas. Não, eram acho que já umas 300, mas que seja 60 mulheres, né, já adultas, jovens e adultas. Então, 60 pessoas diretamente envolvidas com a produção, né, de lã, só na parte de fazer o fio. E isso significava não só 60 pessoas, mas que em cada casa tinha alguém, pelo menos, responsável por... Aí sim, porque eram 90 casas. Então, era em praticamente toda casa ou grupo de casas, tipo assim, tem a mãe, a avó e a tia que moram em casas vizinhas, né? Então, daquele grupo, né, tinha pelo menos uma que trabalhava com a lã, né? E trabalhava mesmo, porque as outras ajudavam, davam o ajutório, né? Ajudava a desfiar, alguma coisa, porque aí até as crianças, né? Você passava, chegava assim, aí, vamos ajudar, vamos. Isso. Quando você chegou, o meio de transporte que era... Já era bem viável. Eu acho que agora você pegou um ponto interessante, viu? Que eu acho que assim, naquela época era muito a pé, muito a cavalo, de mula, de burro, né? E quase não tinha carro, né? Tinha o carro do Pinheirinho.